Cristo está entre nós. Amém. Tudo bem com você? Eu estava pensando aqui uma coisa. Hoje, através de algumas pessoas, meu WhatsApp quase não está parando. Fiquei sabendo que em Pinhal tem algumas igrejas fortes, grandes, eu não sabia. Daquelas que pregam prosperidade. Aquelas igrejas que são um verdadeiro show, verdadeiras discotecas de antigamente, né? Com muita luz, muito som, muita música. Sei também que até alguns jovens, filhos de pessoas ditas católicas, que falam assim, eu não mudo a minha fé, participaram ou participam dessa igreja. E não é uma só, é mais de uma. Aí também eu me pergunto, ninguém fez nada para essas igrejas? Ninguém apontou, ninguém perseguiu, ficou por isso mesmo? Por que só a missa do Padre Fernando? Será que é por causa do Padre Fernando? Até o Padre Washington, que ele é sacerdote em Araraquara, ele me propôs. Padre, o senhor quer que eu vou lá celebrar essa missa de cura para o senhor? Essa divina liturgia de cura, o senhor quer que eu vou para o senhor? Eu estou pensando no caso. Pedi para o Padre Washington vir celebrar no meu lugar. Aí quem sabe para essa perseguição toda, para esses textos lidos nas missas, as pessoas falando mal, porque eu estou achando que o problema sou eu. Ou será que é porque o Padre Fernando é o que criou o Renascer? O Renascer nasceu comigo. Maranata nasceu comigo. Durante anos eu fui pregador da Renovação Carismática Nacional. Cheguei a pregar para 30, 40 mil pessoas. Realizava missas em Pinhal, no mesmo lugar que eu vou celebrar domingo. Celebrava a missa ali para pelo menos 2, 3 mil pessoas. Então eu acho que o problema sou eu. Mas também eu não vejo maldade por parte desses sacerdotes, desses pregadores. Talvez seja ignorância. Não ignorância no sentido que são doentes da cabeça, não. Ignorância significa quando a gente ignora, quando a gente não conhece. Não conhece a história. Não conhece aquilo que aconteceu entre a Igreja de Roma e a Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa. Antes de eu falar sobre esse tema, o Cristo que vai vir ao encontro de onde dói em você, eu já falei que houve um rompimento muito forte em 1054, foi um cisma chamado Cisma do Oriente, e o reatamento de 1000 anos, Roma e Constantinopla, o processo de aproximação entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, vou falar sobre isso para você que está ignorando a história, que está falando que a minha celebração não vale nada, que a minha Eucaristia não vale nada, e coisa e tal. Não fala daquelas igrejas de prosperidade, mas da Igreja Ortodoxa do Padre Fernando, isso vamos falar. Essa aproximação foi um dos movimentos diplomáticos e espirituais mais significativos do século XX. Após, aí, como eu estou dizendo para você, o cisma de 1054, marcado aí por excomunhões mútuas, séculos de isolamento, o cenário mudou radicalmente na década de 60. O marco zero foi em Jerusalém, 1964. E o ponto de virada ocorreu quando o Papa Paulo VI e o patriarca Atenágoras I de Constantinopla se encontraram em Jerusalém. Este foi o primeiro encontro entre os líderes das duas igrejas em mais de 500 anos. O gesto central, sabe qual foi? Um abraço fraternal lá no Monte das Oliveiras, simbolizando
que a era da hostilidade havia terminado para dar lugar à era da caridade. Parece que esses que estão aí, bispos, sacerdotes que estão condenando a igreja ortodoxa, não sabem dessa história. Ignoram essa história, talvez tenham que estudar um pouquinho mais, né? Em 65 houve a renovação das excomunhões, em um ato histórico, no dia 7 de dezembro de 1965, simultaneamente no Vaticano e no Fanar, em Istambul, as duas igrejas publicaram uma declaração conjunta. Esse documento não resolveu todas as diferenças doutrinárias, como a gente está vendo aí, né, todos esses ataques que estão acontecendo, mas cancelou as sentenças de excomunhão de 1054. Lamentou as palavras ofensivas e os gestos do passado. Retirou o anátema da memória da igreja. Então o diálogo da caridade e da verdade, né, começou. E a partir daí, estabeleceu-se que os teólogos chamam de caminhada para a unidade. E a aproximação, ela baseia-se em dois pilares: diálogo da caridade e encontros pessoais. Já até propus essa noite, na oração, a noite que passou, um diálogo com esses que estão criticando, até mesmo com o bispo. Propus um diálogo. Passei aqui meu WhatsApp, propus um encontro pessoal, vamos conversar, vamos entender, vamos ver o porquê de toda essa celeuma que criaram, né? E mais importante, como seria bom se orássemos em conjunto e houvesse um reconhecimento mútuo como igrejas irmãs, porque nós somos igrejas irmãs nascidas em Pentecostes. Tem que ter um diálogo da verdade. Comissões teológicas que discutem questões complexas, como o primado do Papa, a cláusula filioque. Para concluir essa parte, o estado atual hoje, a relação não é mais de rivais, viu? Viu, padre, que estava ali falando mal de mim no altar e eu baixei e gravei aqui o seu vídeo. Não somos rivais, viu, padre? Mas somos parceiros ecumênicos. Embora, sabe, a comunhão plena, o ato de partilhar a mesma Eucaristia, apesar que você falou que a nossa Eucaristia não vale nada, ainda não tenha sido alcançada. A aproximação transformou um milênio de conflito em uma cooperação ativa em questões de paz, direitos humanos, proteção ambiental. Só isso que eu queria dizer para você. Estudem sobre a relação da igreja ortodoxa, da igreja romana. Estudem, leiam um pouco, leiam um pouquinho, entenda. Que aí vão ver que toda essa celeuma está sendo feita de um irmão brigando com o irmão. É como se André, que é a base da igreja ortodoxa, brigasse com Pedro, que é a base da igreja de Roma. Eu tenho colocado uns vídeos interessantes aí no Facebook e você está podendo acompanhar a história de tudo isso. Agora vamos falar da missa. A missa não, nós usamos o termo divina liturgia. Perdão, é que tantas pessoas ficam falando missa na minha cabeça. O nosso termo ortodoxo chama divina liturgia. E ela vai ser celebrada para quê? Por causa da fé. Quando a fé dói, curar feridas e permanecer em Cristo. Esse é o nosso objetivo. Celebrar a divina liturgia para curar feridas e permanecer em Cristo. Nós buscamos fiéis feridos, confusos, cansados espiritualmente. Talvez seja esse o seu caso que está me assistindo agora. Deus sabe, conhece o que dói. Sabe, irmãos e irmãs, há dores que não conseguimos colocar em palavras. Feridas espirituais
muitas vezes são as mais profundas do que as físicas. Talvez você esteja aí machucado por pessoas, até mesmo por religiosos, confuso em relação à igreja, aquilo que estão pregando, ou a forma com que estão vivendo. Talvez você esteja cansado de julgamentos. Sabe aquela pessoa que começou a te julgar porque o seu casamento acabou e começou a te apontar na igreja? Não tem casos assim? Quantos casos assim? Às vezes o casamento não deu certo por N motivos e você começou a frequentar a igreja, as pessoas começaram a te apontar. Primeiro te afastaram da comunhão. Depois te afastaram de ser padrinhos e assim vai. Então talvez você esteja com medo de errar novamente. Antes de qualquer ensinamento, você está com medo de errar novamente. Então, escuta isso. Não vou me alongar muito. Deus, ele não se escandaliza com a sua dor. Deus, ele conhece a sua história. E mais, Deus, ele não se preocupa com o passado. Eu sempre brinquei a vida toda que Deus tem um defeito grande. Sabia que Deus tem um defeito grande? Deus tem memória curta. Pecados confessados, arrependidos, aquela conversa que você teve com Deus, a mudança de vida, Deus esquece. E é importante a gente lembrar também que do Salmo 34, 19 o Senhor está perto dos que têm o coração ferido. Seu coração está ferido? Então, olha, quando a fé é ferida pelas pessoas, muitos não se afastam de Deus. Afastam-se de situações que machucam. Talvez a igreja, talvez o grupo. Quantos que montaram grupos na minha época, fiquei sabendo de várias histórias assim, que faziam parte do Renascer, que fizeram parte do Exuá, que fizeram parte do Maranata, e que do nada foram tirados fora. Foram expulsos. Você não serve mais, você não precisa mais, você não canta mais, você não é mais servo, você não é mais isso. As pessoas realmente acabaram se afastando dessas situações que machucaram. Aquela pessoa que, como eu já disse, separou, o casamento não deu certo, ou caiu em algum pecado grave, aí ela foi machucada por quem? O demônio usa pessoas para machucar. Você já sentiu isso? De entrar numa celebração e perceber que as pessoas estão te olhando e te condenando? Já aconteceu isso com você? Então aí você começa a carregar frases no teu coração assim, ó. Você não pertence mais. Você mesmo fala, eu não pertenço mais a esse grupo. Eu não pertenço mais a essa igreja. E você fala para você mesmo, você falhou. Olha como você falhou, agora as pessoas estão te julgando, você fala isso para você. E o pior, tem aqueles que falam, ó, Deus não aprova você. Tem gente que já ouviu falar isso. Você não serve para estar na igreja. Você não pode mais participar de tal coisa. Aí você fala realmente isso. Deus não me aprova. Deus não me ama. Talvez você esteja vivendo essa situação. Buscando em todos os cantos uma resposta. Você vai em todos os lugares que às vezes nem é de Deus, para buscar uma resposta, para ver se Deus te ama ou não, para ver se Deus te perdoa das falhas, para ver se Deus te aprova. Mas eu te digo uma coisa, Jesus nunca falou assim com quem sofria. Lembra da mulher que ia ser apedrejada? João 8, de 10 a 11. Ele pergunta para a mulher, ninguém te condenou? A mulher toda assustada, com medo. E ela não estava arrependida não, ela estava com medo.
Quando eles foram apedrejar, aquela história que Jesus mandou quem não tivesse pecado tirasse a primeira pedra, está em João 8, de 10 a 11. E João deixa bem claro assim que é começar dos mais velhos, foi saindo um por um. Quanto mais velho, mais pecado. Jesus olha para aquela mulher assustada e pergunta para ela: ninguém te condenou? Depois ele vira e fala assim: eu também não te condeno. Cristo, sabe, o meu Cristo, o meu Senhor, o meu Jesus, não humilha, nunca. Agora, voltando ao assunto da apostasia. O que é apostasia, o que não é? É importante também curar a confusão das palavras. Que quando a pessoa fala, se você for na missa domingo no comercial, você vai pecar por apostasia. Falar para você é colocar medo. Eu não sei o que é isso. Tem gente que achou que ia até ser expulso da igreja. Agora, só entender também, apostasia é abandonar a fé em Cristo. Quando acontece? Quando você deixa de acreditar em Cristo e vai acreditar, sei lá, numa religião oriental qualquer, ou quando você se torna muçulmano, eu tenho amigos muçulmanos, quando você deixa de acreditar no Cristo para acreditar no Hare Krishna, sei lá, isso é apostasia. Para você que não sabia, isso é apostasia. Não deixa as pessoas te colocarem medo. Se você for na missa domingo no comercial, você vai estar incorrendo no pecado de apostasia. Vai nada. Nós somos igrejas irmãs que acreditamos no Cristo, temos fé em Cristo. E eles mesmos, a Igreja Católica Romana, ela aceita a nossa Eucaristia, aceita nossos sacramentos. Eles têm 7 sacramentos. Nós temos 7 sacramentos. Quais? Acreditamos no mesmo Senhor, no mesmo Cristo. Então não deixe eles colocarem medo. Falar que é apostasia você ir lá no comercial domingo. Porque apostasia ela não é questionar, sofrer, buscar, caminhar com dificuldades. Diz a palavra, um coração contrito e humilhado, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51. Olha, quem busca a Deus com sinceridade, se você vai lá no comercial domingo, buscando Deus com sinceridade, você não vai estar abandonando a fé de forma alguma. Vai estar lutando para não perder a fé. De tantas vezes que você foi pisado, maltratado e deixado de lado, apontado, você vai estar lutando para não perder essa fé. E isso não é apostasia. Sabe? E aí eu fico me lembrando de Jesus e os feridos após a ressurreição, depois da ressurreição. Jesus ele procurou os que estavam quebrados. Primeiro, Maria Madalena, que estava chorando. Tomé, cheio de dúvidas. Pedro, envergonhado. Jesus não começou com acusações. Ele mostrou as chagas. João 20, 27 diz assim, põe aqui, põe o teu dedo aqui. Cristo, ele não esconde as feridas. Ele as transforma. A igreja verdadeira deve ser um lugar de cura. A nossa igreja católica ortodoxa nasceu junto com a igreja católica romana. Mas nascemos de uma ferida de cura. Uma ferida que cura. Põe tua mão aqui. A igreja, somente a nossa, a gente sabe disso, o nosso conhecimento é isso. A nossa igreja não é tribunal. Não é tribunal que fica apontando erros, que vai afastando pessoas. Por isso que essas igrejas de prosperidade e tal têm atraído tantos jovens. Porque eles têm sido assim, condenados, né?
E Jesus deixou claro em Lucas 5,31, se não me engano é Lucas 5,31, ele deixou claro, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então a Igreja Ortodoxa, desde sempre, ela procura ser um hospital de transformação, de vida. Então, quando alguém chega ferido, por isso que vai ter a celebração de cura e libertação, quando alguém chega ferido, não precisa de rótulos, o fulano é isso, é espírita, fulano é assembleiano, é sei lá. Precisa de escuta. Se você estiver ferido, vai precisar só de escuta. Vai precisar de tempo. Vai precisar da misericórdia de Deus, experimentar a misericórdia de Deus que não te condena. A verdade cura quando vem acompanhada de amor. E depois vai ter os caminhos concretos de restauração para quem está ferido. E só para terminar, alguns passos simples, vamos ajudar. Dali para frente, a gente vai te convidar a permanecer na oração, mesmo sem palavras. Você não tem o que falar para Deus, não tem problema, fica só olhando, fica em silêncio. Vai precisar de você não caminhar sozinho, dar tempo ao tempo. Então, queridos, não confunda Deus com falhas humanas. O ser humano falha. Eu te peço, confie que Cristo ainda caminha com você. Mesmo se tem te condenado as pessoas, se tem te apontado. Ele não apagará o pavio que ainda fumega. Isso é Mateus 12, né? Mateus 12, 20. Mateus 12, 20. Cristo permanece. Se hoje, olha, sua fé está cansada, escute. Cristo não foi embora. Ele falou que eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, 20. Não tenha medo do seu processo. Deus trabalha também no silêncio. E reza comigo. Já faço o convite antes da oração. É domingo agora, 4 horas da tarde. E eu convido principalmente vós todos que estáis feridos e cansados sobre o peso do fardo, eu vos aliviarei. Principalmente você que está sofrendo. Você que está precisando de um encontro especial com Deus. A Divina Liturgia, padres, prestem atenção, a Divina Liturgia da Igreja Ortodoxa. Prestando atenção? Bom, então tá certo. Vai acontecer domingo, 4 da tarde, na quadra do Esporte Clube Comercial. Vai lá. Principalmente você que precisa de cura e libertação, vai lá. Você que foi apontado, você que foi humilhado, você que foi deixado de lado, vai lá. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, Tu conheces as nossas feridas invisíveis. Cura, Senhor, o que foi machucado. Restaura a confiança. Devolve-nos a paz. E ensina-nos a caminhar contigo. Amém. Lembre-se, Deus não rejeita quem está ferido. Ele se aproxima ainda mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não esqueça, domingo, 4 da tarde,
no comercial. Deus espera e aguarda por você para te trazer a cura, a libertação, principalmente você que está sem rumo. Como alguém me falou ontem, eu estou sem rumo, não sei mais o que eu faço. Principalmente você que foi rejeitado, que está ferido. Deus vai se aproximar ainda mais de você. Fique em paz. Tchau.